Vamos começar mais uma transmissão, mais um live hoje falando sobre cybercontrole e uma série de medidas interessantes. Vamos chamar o Marcos aqui, que é o nosso convidado. Alô, Marcos, boa tarde. Alô, Caster, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. E tu me ouve bem daí? Muito bem. Funciona mesmo isso aqui, eu nunca... Funciona, Então, funciona. é, Ontem não, antes de ontem, quando eu fiz outra conversa aqui, nós tivemos um problema na entrada, mas agora a gente descobriu aqui mais ou menos como que funciona. Ficou mais fácil, tá mais fácil de trabalhar agora. ótimo. Mas depende muito da internet, né? Tem horas que a internet está boa, hoje é dia de feriado, e o vizinho aqui de baixo está calmo, então às vezes o som é tão alto dele que Eu vou trocar de atrapalha internet a aqui gente então, usar a de Skype, internet. peraí. Meu amigo está trocando de internet agora, nós vamos ouvir Marcos Abreu, uma lenda da magistratura, uma lenda do direito, estudou nos Estados Unidos, tem uma série de livros e tem uma pesquisa vasta sobre esse tema do presente e do futuro, que é cybercontrole, e ele tem muito para acrescentar, ele tem uma formação ampla que transcende os limites do direito, ele é formado em economia, ele tem uma série de conhecimentos em outras áreas e ele tem vivência, embora seja bastante novo, e é um cara estudioso, inteligente, que sabe trocar ideias, que sabe incentivar aquela vontade de discutir, de estudar, de buscar mais um pouco de conhecimento. Então, a nossa ideia hoje era ouvi-lo, porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Enfim, e já tem alguém dizendo que ele joga Atari, deve ser algum indicativo de idade. Com certeza o pai dele passou para ele, entendeu? O meu filho, eu tenho um filho de 13, é provável que ele nunca tenha ouvido falar em Atari, né? Mas eu tinha um Odyssey, não era nem um Atari, era o Odyssey, era um primo do Atari, que era muito bom. Que tinha o teclado, né? Exatamente, e esses dias, aliás, a gente estava na praia faz uns 2 anos e a gente descobriu aquele jogo Gênios, sabe? Que a gente brincava quando era pequeno. Tem no iPad, né? E aquilo é um jogo absolutamente viciante. O sujeito começa a, a jogar aquilo ali e não para, né? Então, enfim, a internet nos ajuda e hoje em dia tem um acesso imenso a um monte de coisa. E por outro lado, a gente vai ver que ela também tem os seus problemas. A gente está recebendo as pessoas para daqui a pouco iniciar. E você quer falar antes de iniciar, Marcos, de um dos seus livros, alguma coisa sobre a sua história, sobre um pouco de você, enfim? Bom, muito obrigado. Os elogios, agora espero ficar à altura de todos esses elogios. Vou falar no livro, o colega aí que acabou de falar do Atari, é o Siddle, nós somos coautores de um livro, que é esse livro aqui. É um livro da mesma ótimo. editora. Você leu? Não dá o colega. Tá invertido, né? Diga, por favor, como chama esse livro, porque não tá fácil de ler. Cyberterrorismo, a nova era da criminalidade. O livro é meu e do Spencer Siddle.
que fez o comentário agora do Atari, justamente está aqui nos assistindo. Eu participei de uma palestra com ele lá em Dourados uma vez, uma palestra em um auditório grande que eles têm lá, e também eu estava no lançamento do livro de vocês, que eu estava lançando um e vocês estavam lançando esse outro, e eu me lembro de falar com ele. Ele é um sujeito... É a mesma editora. Muito agradável de se conversar e tudo, e também bem inteligente. Uma hora nós vamos chamar ele para conversar também. Mas fala mais de ti, Marcos, por favor. Então, eu sou, como você disse, sou formado em Economia e Direito pela Universidade de Brasília e fiz pós-graduação aqui pelo Tribunal de Justiça, né? Junto com a Universidade do Rio de Janeiro. Uns 4 anos atrás, que teve uma pós-graduação feita aqui pela EJUD. Estou fazendo mestrado na Ambra, uma universidade em Orlando, também sobre a área dos direitos em compliance. Inclusive, a minha dissertação é nessa área de compliance digital. A gente vai até falar um pouco sobre esse assunto. É esse livro que eu fiz propaganda agora. Ele foi de 2018, e muitas coisas que pareciam teoria da conspiração na época do livro já saíram no noticiário e já viraram fato conhecido e confirmado. É muito interessante como anda muito rápido esse assunto. A tecnologia caminha rápido e o noticiário evolui também de maneira muito rápida. Que era fake news, esse controle, essas teorias da interceptação, essas teorias de influência, da capacidade de empresas, pessoas, grupos influenciarem a vontade das pessoas, a opinião pública. Isso tudo, hoje em dia, é notícia de primeira página de jornal. As pessoas conversam isso no bar. E aí, em 2018, ainda era ficção científica. Parece que o futuro não sabe mais que tem que ficar no futuro. Tem uma frase do Mário Quintana, um grande poeta do Rio Grande do Sul, que diz que o passado não conhece o seu lugar, quer sempre estar presente. O futuro parece que também não conhece o seu lugar. Ele está chegando mais rápido e parece que o futuro está meio misturado com o presente. E daqui a pouco a gente não sabe se está no futuro, se está no presente. Às vezes a gente fica até meio perdido. No romance 1984, que voltou aos listas de best-seller, tem uma frase que reflete isso, que quem controla o presente controla o passado. E quem controla o passado controla o futuro. Não é? Que espetáculo. É exatamente esse controle da informação que é cada vez mais importante nessa era que nós estamos entrando. Até porque você pode fazer uma história de acordo com os interesses que você tiver, né? Você pode contar a história e remodelar o que você quiser. Às vezes eu me pergunto, os bancos de dados, hoje a nossa história depende, daqui a uns anos vai depender ainda mais, do Google. O Google é o nosso banco de dados, ou um deles, ou uma forma, pelo menos, de acessar esse banco de dados. Imagina se eles filtrarem, né, e trazerem parte da realidade só para algo buscável e esquecer de outra, porque a gente sabe que para manipular, né, e às vezes até para mentir, não se precisa inventar nada, não se precisa nem mentir, basta fazer uma espécie de corte na realidade e trazer só o que interessa, né? Então, o quanto que o presente pode manipular o que houve no passado, e manipulando o que houve no passado, manipulará o nosso futuro e o próprio presente. Enfim, eu tenho uma série de perguntas para te fazer. Eu gostaria de iniciar por uma que é assim. A gente sabe que no direito e na vida também, a gente às vezes presencia e vivencia o binômio liberdade versus
segurança. O Estado moderno veio daí. A gente abriu mão um pouco da liberdade que tinha em prol de um ente que se organizava, né, que diminuía um pouco dos direitos de fazer o que quiser que a gente tenha, em troca de segurança. Uma das funções pelas quais se criou o Estado moderno é garantir segurança, propriedade. Depois de muito que isso foi se dar um pouco de prioridade para direitos em si, ainda mais direitos individuais, que são coisas bem mais modernas. A gente vê isso no dia a dia, principalmente de direitos fundamentais, a gente vê uma série de harmonizações que a gente tem que fazer. Agora, na época de pandemia, a gente abre um pouco mão do direito, por exemplo, de ir e vir em prol da segurança das pessoas, em prol da segurança da família, da nossa, e assim por diante. Eu li, acompanhei um êxodo, isto é, muitos asiáticos que vivem na Europa hoje, por motivo de trabalho, ou seja lá o que for, estão voltando para a Ásia, isto é, saindo da Europa e voltando para a Ásia. E a argumentação que eles usam é a de que eles se sentem mais seguros na Ásia. Só que a Ásia, a gente sabe, e eu acredito que você vai falar sobre isso hoje, tem um nível de controle sobre o cidadão muito mais alto. Então, o sujeito abre mão da sociedade mais livre, ocidental, da Europa continental ali, para retornar para a Ásia, uma sociedade sabidamente um pouco mais controladora, para garantir segurança. Ele abre mão de liberdade e garante segurança. E segurança hoje em dia, pelo menos hoje, é sinônimo de vida, né? Sinônimo de saúde e assim por diante. Eu queria saber em que contexto que se fala no controle cibernético das pessoas. É algo para o futuro? É algo que a gente já tem? O que significa isso? O que você pode nos dizer sobre isso, Marcos? Excelente comentário, né? Porque o que acontece? Nós podemos fazer uma experiência quase antropológica de verificar ao mesmo tempo hoje a vida na Ásia e a vida na Europa. Muita gente faz isso, em especial o autor que você citou na sua live de anteontem, né? O Byung-Chul Han, né? Que tem um livro que chama No Enxame, que trata disso, até de 2019, editora Vozes, fininho, muito bacana, recomendo quem estiver ouvindo. O Chul Han é um filósofo que mora em Berlim e é coreano. Ele estava comentando exatamente agora na pandemia essa diferença da sociedade na Ásia, na Coreia, no caso, que é muito mais adiantada tecnologicamente, já estão com 5G em alguns lugares, os prédios, as cidades, a automação, a percepção, o convívio com a tecnologia é maior do que na Europa, e ao mesmo tempo, pelo tamanho da população, pela cultura coletivista, que não vem agora dos regimes socialistas, vem já de séculos dessa forma de cultura do coletivo, de vivenciar espaços públicos e de existir em público. Mas ele sente bastante isso, ele fez exatamente esse seu comentário. É um trade-off, é uma troca entre segurança e privacidade, e direitos individuais. Você tem mais prestígio, mais poder do Estado, maior oferta de segurança, maior controle estatal, hoje já pela tecnologia, mas é da cultura asiática, enquanto que esses direitos individuais são mais valorizados na Europa. E hoje, em especial na Alemanha. A Alemanha é o país que mais valoriza a privacidade. Que dado é esse? Não, é uma informação
levantada pelo Google por pesquisas. O Google, inclusive, não conseguiu fazer aquele Google Street View que existe no mundo inteiro, aquele bonequinho no Google Maps, que você vê as fotos das ruas. Na Alemanha não existe, é o único país, não é, a Coreia do Norte também não, mas é o único país desses conhecidos, da Europa, por exemplo, que não tem Google Street View. O Estado proibiu para proteger a privacidade dos cidadãos. Teve uma ação, inclusive, com indenização, e depois foi proibido por iniciativa parlamentar. Por quê? Porque os alemães viveram a época da polícia, a polícia, a inteligência da Alemanha Oriental, a Stasi, era a polícia mais disciplinada, mais equipada, maior polícia política que existiu no século XX, pelo menos a mais eficiente, né? Ao contrário da nossa, que recortava uns pedaços de jornal, você vê ali no museu, perto ali da Estação da Luz, né, Museu do Dops, a nossa polícia era um negócio meio amador, assim, batia muito e conseguia pouca informação. Já a Stasi alemã, ela coletava informações infinitas. Você foi a Berlim, você gosta muito, tem lá o museu deles, da informação, e você vê aquelas fichas imensas, detalhadas, da rotina de pessoas completamente irrelevantes. Quando esses arquivos foram abertos, teve até quem ficasse chateado de ter merecido uma menor atenção do Estado e ter uns arquivos menores. Mas a sensação de perseguição, a sensação de não estar sozinho, de não ter privacidade, foi muito forte e marcou muito o povo alemão. E é um valor muito grande que marca muito o Ocidente. E continuando a sua pergunta, em qual contexto se fala em cybercontrole? Exatamente esse contexto do uso de ferramentas cibernéticas que passaram a existir, que eram desconhecidas 50 anos atrás, para monitorar as pessoas. Que tipo de monitoramento? Tudo. O que você quer comprar, o que você gostaria de ler, o que você quer ouvir, e onde você foi, onde você estava, um ponto eletrônico, quem que se interessa? A concorrência, a sua família, o seu empregado, o seu patrão, o Estado, a polícia, a corporação que quer lhe vender alguma coisa, ou ele quer lhe convencer que você precisa de alguma coisa que eles vendam. Esse controle é inédito na história da humanidade. E ele é muito diferente das formas de controle anteriores. Por quê? Porque o custo é barato e a amplitude é gigante. Você poderia mandar seguir alguém na época da Guerra Fria ou na época do Império Romano, você poderia contratar alguém para ficar andando pelas ruas e acompanhando os movimentos de uma pessoa. Mas o custo disso ser feito era inviável para o Estado. Você poderia fazer isso com uma pessoa por um certo tempo. Hoje nós temos uma ubiquidade, o monitoramento é total e o uso dessas informações é que precisa ser discutido. A coleta dessas informações já acontece por todos os tipos de instrumentos, principalmente esse celular aqui, que a gente está usando para fazer essa videoconferência, e a gente não pode passar sem. Imagine você uma pandemia sem internet. Seria impensável a dificuldade para a nossa geração ficar em casa sem a internet, que se tornou serviço de primeira necessidade. Bom, para o futuro... Não, diga. Não, para o futuro, nós temos uma perspectiva, a gente especula muito, né, como será o futuro, e ninguém sabe mesmo. Nós podemos ter um futuro próspero, um trabalho feito por robôs, com uma coisa idílica, né? Abundância, comunicação instantânea, espiritualidade, cultura, empatia, uma visão positiva do futuro, graças à tecnologia e ao fim da escassez. Mas nós temos mais concreto uma alternativa intermediária entre um totalitarismo
com controle corporativo, com consumismo, com controle das pessoas, com excesso de informação ou censura, que dá mais ou menos no mesmo. A ausência de poupança, um movimento muito grande que nós estamos vendo, é as pessoas não terem mais dinheiro, mesmo num país rico como os Estados Unidos, o cidadão médio não conta com 1 mês ou 2 meses de poupança, ele não tem como sobreviver, ele vive para aquele salário dá para o mês. Não é por falta de dinheiro, porque nós vivemos uma época de abundância, é uma pulsão consumista. As pessoas passam a vida devendo ao banco, no limite do cartão, não é para comer, é para comprar coisas que, na verdade, elas não precisariam. Há um século atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás, nada disso existia. E você possuir uma capacidade de sobrevivência de 3, 4 meses sempre foi considerado fundamental. A pessoa, o cidadão médio, perder isso deixa ele muito mais vulnerável a quaisquer exigências da sociedade. Digo, exigências de controle pelo patrão, controle pelas corporações, controle pela oferta de informações que lhe são dadas. Ele tem menos liberdade. Dentro desse binômio segurança-liberdade, ele perde voluntariamente parcela significante de sua liberdade. Isso dá lucro, Marcos, além de tudo, porque antes talvez se fizessem mais por motivos de Estado, né? Hoje em dia, além de por motivos de Estado, a gente tem, por exemplo, 11 de setembro, a partir de onde se desenvolveu muito essa série de ferramentas. Hoje nós temos a China, o sujeito para ganhar um visto de viagem, ele tem que ter um certo número de pontos, fazer as coisas que o Estado quer que ele faça, mas além da parte do Estado em si, isso dá lucro, né? Então, dá lucro, porque se a gente pensar numa grande empresa da nossa infância, era um estaleiro que fizesse um navio, era uma grande indústria capaz de fabricar um avião. Quem que consegue fazer um avião? É a Embraer, a Boeing e a Airbus, e uma empresa chinesa que está saindo agora. São empresas gigantescas, mesmo a montadora de automóvel demorou, do Ford em 1930, foi o século do automóvel, mas você montar uma indústria demorava décadas para você ganhar um nome, uma fatia de mercado, um reconhecimento. E a Boeing está quase falindo, não conseguiu nem honrar a compra da Embraer semana passada, o valor de mercado dela caiu, mas nessa virada de século, nesse novo século agora, nessa década passada, na primeira e segunda, nós conhecemos empresas de $1 trilhão, com valor na bolsa na casa do trilhão. Que empresas são essas com valor tão alto, fora da escala de valores do século XX? É a Apple? É a Amazon? É a Google? Então, isso responde à pergunta, porque essas 3 empresas trabalham com dados. Mas a Amazon é varejista? Não. Se a gente olhar o balanço de uma empresa como a Amazon, a margem de lucro dela é mínima ou negativa na área do varejo. Mas ela é a número 1 na área de bancos de dados. Os serviços de dados da Amazon, que armazenam os dados de jornais, de empresas privadas, de agências governamentais americanas, ocupam quase a metade. Aliás, é mais do que a metade, é 54% do serviço de nuvem no mundo. Enquanto que a Google, em segundo lugar, está chegando em 8%. Então a Amazon, ela ganha mesmo, o negócio dela é saber as suas preferências de consumo, as suas preferências de você. Ela sabe o que você comprou, o que você quer comprar, o que você andou procurando comprar. Ela vende essa informação para os fornecedores e varejistas da plataforma dela. E ela também vende serviço de nuvem. Então, responde a sua pergunta. As 3 grandes empresas hoje vivem dos seus dados. É certo dizer que informação é o maior ativo hoje? É o bem que mais vale? É o bem com o qual você pode fazer o controle das mentes, dos bolsos, de tudo?
Informação é o que mais vale hoje? Hoje estamos na era da informação. Escreveram A Terceira Onda na década de 80, foi um livro popular, no final da década de 80, eu acho, que falava que no futuro teríamos a informação, você vai comprar sem sair de casa, teremos dispositivos. Nós temos tudo isso hoje. Nós estamos, de fato, na era da informação. A informação é o grande ativo. É o grande ativo econômico e é o grande ativo político. Então, o poder político hoje passa pelo controle da informação e o poder econômico passa pela gestão da informação. E, obviamente, que informação sendo poder, o mundo jurídico, o ordenamento jurídico vai ter que criar um arcabouço para gerir essa informação, porque o papel do ordenamento jurídico, o papel do ofício, desse ramo do direito, é exatamente gerenciar essas relações entre as pessoas, e a relação de poder e a relação econômica é entre as mais importantes, ou as que mais são cuidadas pelo direito. Você acha que o Estado, em primeiro lugar, ele tem que gerir isso? Em segundo lugar, ele tem instrumentos para gerir, isto é, a gente vive um problema, dentre outros problemas, nós vivemos uma era de fake news, que a gente não sabe o que é verdade. Hoje em dia, eleições se decidem por isso, a morte das pessoas. Aqui a gente teve uma série de notícias fantasiosas que às vezes podem até ter gerado desinformação e morte. Então, o Estado ele tem que se meter nisso aí, ele tem instrumental para isso, e como que faria isso, Marcos? Existem hoje em dia instrumentos para isso? Como que a gente... E se você acha que é o caso de controlar, ou é o caso de liberar a informação, o que você acha sobre isso? Esse é o cerne dessa nossa conversa. Essa é exatamente a questão mais difícil de ser respondida. Vou tentar fazer uma retrospectiva histórica. Há 4.000 anos, há 10.000 anos, nós tivemos a Revolução do Neolítico. O homem coletor, caçador, se assentou na agricultura. 10.000 anos. 4.000 anos atrás, começaram as cidades, a burocracia, o controle, o dinheiro, contratos, mas o que valia eram as terras, as glebas, água e edificações. Então nós temos aí todo um capítulo, uma herança gigante nos nossos códigos civis, falando de terra, avulsão, aluvião, direito das águas, como é que a água está a jusante, a montante. Então, é uma coisa imensa, um capítulos, porque foi uma herança que vem desde o Império Romano. Há 400 anos, 4.400 anos, a gente estava ali nas navegações. Nós estávamos criando a pessoa jurídica, que se entrosava com outra pessoa jurídica, companhias do comércio. Essas companhias de comércio conquistaram o mundo com mercenários próprios, e não tinha dono, não era impessoal, era um fundo de vários investidores, uma companhia como a gente já tem hoje. Um gestor, um administrador de fundos, você podia aplicar um pequeno dinheiro na Companhia das Índias Ocidentais ou Orientais, dependendo. Contratos futuros, conglomerados, e nós aí desenvolvemos todo um arcabouço jurídico para a Bolsa de Valores, para conjuros, para informação. Todo o direito comercial, hoje empresarial, se funda na possibilidade de fazer um empreendimento, e o Estado se mete nisso, controla isso, e a arrecadação é feita em cima disso. E agora, há 40 anos, nós temos essa economia da informação. Discutimos a privacidade, os dados pessoais, os dados corporativos, os direitos autorais, e agora essa formação da opinião pública, quase que uma Inception daquele filme com Brad Pitt, você conseguir formar a opinião que a pessoa passa a acreditar que aquela opinião é dela. Exato. Esse controle, essa possibilidade da informática atuar nesse sentido, é uma coisa recente. Nós temos uns 40 anos de evolução desses instrumentos, dessas ferramentas.
E nós temos muito pouca, uma capacidade muito pequena de regulamentar isso. O legislador é lento, porque tem que ser lento. São coisas muito mais complexas do que as questões anteriores e muito mais poderosas. O volume de dinheiro e o tamanho do poder e a extensão global dessas forças, elas não podem ser desconsideradas. Esse controle pelo Estado, ele é feito hoje por alguém. Se o Estado não controlar esse poder, alguém vai controlar. O Google tem essas informações, coleta essas informações. A gente viu aí, tem um documentário na Netflix, tem um filme também de ficção na Netflix, contando das eleições daquela empresa Cambridge Analytica, como que ela influenciou o Brexit. É possível fazer isso? É. Está sendo feito isso? Sim. Precisa de algum controle? Bom, temos uma visão do Estado mínimo, onde o Estado mínimo iria controlar para garantir a privacidade, garantir os direitos civis, o liberalismo e a liberdade e o direito do indivíduo. O indivíduo ser proprietário dos próprios dados. Essa é a proposta do Estado mínimo. Nós temos também a proposta do Estado totalitário. Controle de dados, censura, a informação ser compartimentalizada, as pessoas não terem acesso a algum departamento dentro da burocracia de Estado, teria acesso a alguma parte da informação, outro departamento a outra parte. Nós já temos isso. A Receita acessa os dados fiscais, a polícia acessa os dados policiais, cada órgão da burocracia acessa um conjunto de dados. O Detran, os patrimônios sobre os seus automóveis, os cartórios sobre os imóveis. Mas nesse Estado totalitário, o Estado controlaria tudo e não teria transparência para as pessoas. E claro, temos um meio termo, que é o modelo europeu, de controle das corporações, muitas agências reguladoras, controles burocráticos que estão sendo criados, parecido com a nossa lei de dados. Eles têm a GDPR, que é uma legislação já de 3 anos atrás, da Europa, que controla e gerencia o uso, a armazenagem, o uso e distribuição dos nossos dados pelas empresas. Mas a minha opinião é que é preciso, sim, a intervenção do Estado. Por quê? Porque é melhor o Estado, que é sujeito ao controle judiciário, ao legislativo e à fiscalização por agências reguladoras do Executivo, que são, por sua vez, controlados pela imprensa e pela oposição, tem um jogo político e tem um debate público. Isso é melhor do que ser controlado pelo dono de uma empresa, que inventa quais regras que ele quer aplicar a nós. No direito internacional, nós somos súditos do Estado. Eu não gostaria de passar a ser súdito da empresa. Eu não poderei ser senhor dos meus dados mais. Isso já é ultrapassado. A propriedade que eu tenho sobre os meus dados já estão no mundo, já são controlados, já são públicos. Se eu não posso ser dono dos meus dados, pelo menos eu quero participar da força política, do controle e da criação de regras que irão determinar esse gerenciamento, esse uso das informações das pessoas. Alguém com o nome de WHSG01, eu não sei quem seja, mandou aqui uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando, que eu achei muito legal. Sobre fake news. Quem pode dizer o que é a verdade no mundo de narrativas se o Twitter, Facebook e Google apagam e dirigem dados e pesquisas? Agora ele colocou o nome dele e se chama Wilson. Assim, a gente viu aqui esses dias que o Twitter ele censurou falas de alguns ministros ou algo assim. Um juiz, órgão do Estado, não pode fazer isso. Se a gente censurar alguém, a gente aparece no Jornal Nacional da noite. Mas o Twitter está fazendo isso.
antes, depois dos gregos, os gregos desistiram da busca da verdade, mas na Idade Média, a verdade era dada pelo padre, que era o intermediário entre Deus e os que estão aqui, e assim por diante. Quase que toda época tem um dono da verdade. Será que o dono da verdade agora vão ser eles? Eles vão com todo... Imagina com o que eles têm de informação. Eles são o dono da chave do cofre da informação. Se eles inventarem de censurar, manipular e colocar para a gente o que eles querem colocar, o que você acha disso aí, Marcos? Nós tivemos agora, inclusive, eu acho que foi o presidente da República ou foi o ministro, que o Twitter teria apagado. Teria não, apagou duas informações atribuídas como falsas. Na verdade, a operação não é exatamente essa. O Twitter, ele deu um recado, ele fez um braço, que é uma queda de braço com o governo, e ele ali falou que ia censurar, meio que fazer uma reprimenda pública. Ele está exercendo ali um papel não só de dono da verdade, como ele está expondo ao público que aquela pessoa disse algo errado, meio que oferecendo a execração pública na praça pública do medieval. Uma espécie de inquisição moderna, né? Uma espécie de inquisição. Você está dizendo que aquela pessoa merece uma reprimenda, merece um pito, merece um corretivo. E isso é muito interessante, o poder que a empresa tem de oferecer aos leões ou à opinião pública uma crítica. Mas não é, a censura não é por aí. Isso é, claro, censura, não deixa de ser censura, mas eles têm mecanismos muito mais sofisticados de fazer isso. Se você escrever alguma coisa no seu Twitter ou no seu Facebook que for interessante, ou se você pagar para essa coisa se tornar interessante, ela aparece na linha, na frente, no telefone de milhares, centenas de milhares, milhões ou bilhões de pessoas. Se você, por outro lado, escrever algo errado, eles não vão apagar o seu post, mas vai ser visto por você, talvez por sua mãe, e alguém que procure aquela informação, que já sabe que a informação existe, e está indo ali só verificar se alguém apagou. Não apagou, está aqui, ó. Mas ela não aparece na timeline, ela não é impulsionada. Ela vai ser ali meio que fechada, vai ser segurada, vai ser reprimida. Então, com essa ferramenta no Twitter, no Facebook, em todas essas plataformas que desfilam um rol de informações, esse poder que eles têm de amplificar a sua voz ou esconder, abafar o que você diz, é muito forte e é suficiente para suprir a necessidade da censura. Você pode ver a Terra plana, por exemplo, que é uma coisa pitoresca, que dá ibope, as pessoas gostam de olhar aquelas pessoas falando que a Terra é plana, e isso viraliza. Viraliza por quê? A plataforma permite. E ela permite porque dá views, dá like, dá acesso, distribui propaganda, e ela gosta, é inofensivo. Mas se ela escolher matar a informação sobre a Terra plana, essa informação desaparece das primeiras linhas e ninguém mais discute isso. Você acha que tem diferença entre fazer o controle, por exemplo, de um Zé Ninguém na esquina que coloca alguma coisa na internet e controlar quem controla? Isto é, teria o Estado forma de controlar esses semideuses que controlam a informação, controlam o que interessa e o que não interessa, controlam o que é útil e o que não é útil, o que é verdade, o que não é verdade, esses novos filósofos e assim por diante. Você acha que tem? Porque hoje, aparentemente, são caras do bem. Você vê o dono do Facebook e tudo, aparentemente eles estão do lado do bem, mas amanhã podem ser outros, né? Ou eles mesmos podem ir para outro lado, ou podem achar que devem lucrar mais indo para outro lado. Tem jeito, se já é difícil controlar o cidadão do dia a dia, grupos e tudo que a gente sabe que manipulam aí, esses
semideuses. Você acha que tem jeito para isso aí, cara? Ou que não tem jeito? A Europa, ela fez uma legislação super abrangente, a GDPR, que controla o fluxo de dados e garante os direitos à privacidade e exige um controle, um compliance sobre o armazenamento de dados. A gente fez uma legislação também agora, que ia entrar em vigor em agosto, e agora já foi prorrogada pela segunda vez para mais 2 anos por conta da pandemia, a LGPD. Os Estados Unidos aplicaram uma multa agora ao Facebook por vender informações e pela segunda vez dizer que não fazia esse Facebook, que é dono do Instagram, que escuta a gente, é muito bom o dono do Facebook, mas se ele não fosse, por exemplo, se ele falasse que faz uma coisa e faz outra, depois fala que esqueceu de novo, depois pela terceira vez que ele fala que esqueceu de novo, esqueceu de não vender as nossas informações, esqueceu de Eu falei não... isso, eu falei isso aí para ele não nos desligar aqui, entendeu? Por isso que eu elogiei ele. Isso, é Porque importante vai que ele sempre nos lembrar. corta aqui no meio do nosso live. Exatamente, isso é isso mesmo, que é a ideia. Ele levou uma multa, que é a maior multa jamais aplicada pelo Departamento de Comércio americano, de 5 bilhões de dólares agora no passado. E na hora as ações do Facebook dispararam porque se esperava uma multa muito maior. Foi a maior multa da história, mas se esperava um valor de multa ainda maior. Então esse valor foi módico. E além dessa multa, eles fixaram uma série de exigências que o Facebook irá, ou deveria seguir a partir do ano passado. E essas é muito parecido com a nossa LGPD e com a GDPR. Só vale para o Facebook? Sim, mas a mecânica da Common Law é assim, você cria um precedente, isso é claro, é administrativa essa multa, né? Mas você cria para um caso e as outras empresas vão se amoldando a essas regras, essas exigências que foram impostas ao Facebook. Eu acho que é muito importante, porque o controle é necessário. Os dados são criados pelas pessoas que são os titulares desses dados e as empresas, elas ganham manipulando e vendendo os nossos dados. E a gente não tem controle nem de acompanhar como isso é feito. Como que eles vão buscar esses nossos dados? Como é feito isso? Eles monitoram para onde a gente vai, o que a gente fala no celular. Esses dias eu comecei a falar pneu, porque eu precisava de um pneu para o carro, juro por Deus, começou a aparecer oferta de pneu no celular. E como eles vão buscar isso onde? Para onde? O que a gente acessa? Como que é feito isso aí? Eles venderam uma série de aplicativos, né? Tem um relógio muito bacana, que é o Smartwatch. Tipo esse aqui? Você tem um? Exatamente. Tem um também. Ele foi vendido, a gente comprou e ele monitora até suas pulsações, né? É uma tornozeleira eletrônica de primeira qualidade. Os celulares, eles se conectam permanentemente às estações radiobase e você sabe a posição das pessoas a todo momento. Você sabe se a pessoa está sentada, você sabe se a pessoa... pelo balanço do celular. Essas informações são todas coletadas. O Facebook, na década passada, comprava informações ou pagava pesquisadores para acumular informações sem saber nem para quê. A ideia era coletar primeiro a informação e depois procurar um uso para ela. Então, a Samsung, ela admitiu ter televisores que escutassem as vozes das pessoas, que fossem processadas essas vozes, para aprender a se comunicar, desenvolver uma interface mais natural, com voz, tipo a Siri. A própria Siri e a própria Samsung, o próprio Google Assistente também,
já foram objeto de denúncias ano passado de pessoas que escutam, que eles falam que é automatizado, não tem ninguém escutando, mas aí apareceram as pessoas que trabalham nesses setores que não existem, com demandas trabalhistas, com pedidos de dano moral, contando, e esses setores da Apple que não existem foram bem identificados, e as pessoas que trabalham lá no setor que não existe são muitas, e contaram que elas acompanham. Aí a Apple explicou, não, é só quando o computador não entende que tem o auxílio humano. Mas o fato é que eles podem estar escutando. E a gente não pode esquecer que era uma grande teoria da conspiração dos filmes de ficção mais B possíveis, a ideia de que todas as conversas eram gravadas, de telefone, na época do telefone mesmo. E era ridículo você dizer isso, porque o volume de dados, o volume de o tamanho desses arquivos teria que ser muito grande para você conseguir gravar todas as conversas dos Estados Unidos, das internacionais, pelo menos. Aí teve aquele escândalo do Wikileaks em 2013 e se descobriu que era exatamente isso que era feito. O projeto Prisma gravava todas as conversas. E depois, se precisasse escutar, escutava retroativamente. Computadores escutavam as conversas em busca de palavras-chave. Essas palavras-chave eram vasculhadas automaticamente. Então, se você falava uma bomba, explosão, uma data, um local, acendia um sinal e mandava para um agente humano rever aquela conversa. Isso tudo era tido como absolutamente impossível, ridículo, teoria da conspiração, até que vazou. Um agente, o Manning ali, vazou as informações. E aí o Assange, que está sendo procurado, processado, caçado, e a gente foi nessa linha. E dali para frente, popularizou-se completamente essa ideia de criptografia, né? Os dados dos Word é criptografado, o WhatsApp vende a criptografia como uma coisa espetacular. A popularização da necessidade de criptografia veio após a divulgação desses programas. E eles sabem aonde que você vai também, né? Onde que você vem, tudo. Sabe, você pode consultar no seu telefone onde você foi. No último mês, no último dia, ele vai anotando uma timeline ali de onde você esteve, qual loja que você entrou, tudo isso você pode consultar, mas eles também têm acesso. E como, assim, ó, se eu achar que alguma coisa que está lá no banco de dados não era para estar, ou eu não queira que esteja lá porque não é verdadeiro, ou porque alguém inventou, ou porque é uma notícia manipulada que acabou entrando num banco de dados, quem depura? Como se depura? Porque direito ao esquecimento a gente sabe que alguns locais eles têm, outros não, mas é impossível hoje no mundo, eu acho que ninguém esquece ninguém, né? Por exemplo, na China, já que a gente estava falando de pandemia, eles têm um sucesso muito grande no controle da peste lá, não só eles, mas outros locais da Ásia, dentre os motivos porque eles sabem exatamente o que o cidadão faz, para onde o cidadão vai, e se for necessário, automaticamente vai alguém lá e prende o sujeito. Alguns anos atrás, na epidemia de AIDS lá em Taiwan, o sujeito se ligasse por uma prostituta ou se dirigisse a um prostíbulo, a polícia era automaticamente acionada, ia lá e prendia o indivíduo. Hoje em dia, na China, tudo que você faz que agrada o Estado gera um número de pontos, parece um jogo virtual, né? E tudo que você faz que desagrada perde o número de pontos. E você pode, por exemplo, não obter um visto para viajar. Você quer fazer uma viagem para a Europa e você não obtém esse visto. As pessoas têm um controle muito alto e podem usar isso aí. Tem alguma forma aqui no Brasil de você fazer uma espécie de contestação ou dizer assim, olha, isso aí que vocês
tem sobre mim não é verdadeiro, né? Porque hoje em dia você fala o que quiser dos outros, você mente, inventa, você pode destruir a vida de uma pessoa. Tem forma de controlar isso ou a gente fica à mercê da boa vontade dessas pessoas? Nós estamos num período de transição. Claro, existem as ferramentas jurídicas. A Constituição lá atrás já previu habeas data para a gente conseguir informações de banco. Essa ideia de que você tem direito de perguntar quais são as informações. O Marco Civil da Internet começou a criar um arcabouço de você poder exigir as informações e a retificação. Agora, com a legislação que ia entrar em vigor, mas que ainda não entrou, a LGPD, ela vai ser mais sofisticado, vai ter que ter um responsável, que no nosso caso é um encarregado na nossa legislação. Na legislação europeia é alguém no nível de alta gerência, ligado à diretoria da empresa. Então aqui teve já nossa lei ficou pior. Na Europa, o responsável é um Compliance of Data Officer, Data Compliance Officer. Esse officer significa que ele está em nível de alta gerência, ele está na diretoria da empresa, ele tem acesso direto à diretoria da empresa. Na nossa legislação vai ser um encarregado, alguém de gerência média-baixa, mas a empresa vai ter que ter uma equipe, um setor para receber essa demanda, responder, corrigir, mas não tem. Teria que ter, mas não tem. A gente lembra, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, o Tarso Genro era ministro do governo, acho que do Lula ainda, ele tentou ligar para uma empresa aérea, não conseguiu, no dia seguinte ele baixou um decreto. As empresas têm que ter um telefone gratuito, tem que atender no primeiro toque, funcionar 24 horas por dia. Na primeiro menu de opções, você tem que ter a opção de falar com o ser humano. Esse decreto não existe. Existe, claro, está ali, é em vigor, vigora esse decreto, mas você vai tentar ligar para a TAM, ou para qualquer empresa, você não vai conseguir, esse decreto não vale. A gente acompanhou aí nos jornais um caso muito interessante. A Marielle foi investigada no Rio e o delegado que cuidou, parece que tem um setor muito bacana na Polícia do Rio de informática, que é dedicado a ajudar os delegados, e eles procuraram ali o Google para o caso Marielle e eles cruzaram os telefones que estavam ligados, as mensagens trocadas, não o conteúdo da mensagem, mas a existência de comunicação, de troca, e o conteúdo das buscas no Google. Quem que estava ali que botava Marielle, quem que botava ali que procurou Google Maps, quem que estava ali que procurou saber onde que ela estaria, o horário do evento, daquele evento de onde ela saiu e foi fuzilada. E o Google prestou essas informações. E mais informações ainda que eles não tinham imaginado de pedir, mas que eram relacionadas, estavam dentro do pedido de outras informações. O Google ainda incluiu, teve uma boa vontade muito grande de atender essa demanda, porque o caso tinha uma certa repercussão, uma imensa repercussão, aliás. Mas o mesmo delegado que soube fazer aquele pedido, em outros casos, o Google respondeu que não tem essa informação. E a gente aqui, volta e meia, faz o pedido e descobre que ele não é respondido. A minha esposa, Ana Lara, ela dá uma aula na pós-graduação do Ministério Público, onde um dos assuntos é como que você faz esse pedido via Emilat, via Ministério da Justiça para autoridades nos Estados Unidos. Então você tem que formatar esse pedido dentro dos parâmetros legais para atender os requisitos da lei norte-americana. Apesar de que eles são obrigados, segundo o STJ, a atender pelo Marco Civil da Internet a nossa legislação. Mas, quando o Ministério Público precisa mesmo da informação, ele tenta também a via de pedir lá nos Estados Unidos. E existe a via administrativa, tem um e-mail especial do Facebook que você manda. Alguns assuntos eles respondem, outros assuntos eles não respondem. Basicamente, eles aplicam o ordenamento jurídico
os padrões éticos, a ideia de criminalidade da plataforma e não do legislador eleito. O Google vai responder um tipo de coisa, o Facebook outro tipo de coisa. Eles vão valorizar, eles têm valores ligeiramente diferentes, depende do cara, da empresa, do comitê de ética da diretoria da empresa. Então, nós estamos, por enquanto, perdendo essa corrida. O Estado está para trás e estamos na mão deles. Um dos assuntos que eu queria falar contigo. O Estado não é lento demais? Você falou antes que às vezes ele precisa ser lento porque é muito complexo, de fato. Mas o Estado em algum momento vai acompanhar o passo dessas pessoas? A gente vê isso na eleição. Parece que a gente chega atrasado, né? A gente não consegue dar conta do que está acontecendo na eleição. Até agora, essas empresas elas conseguem falar para o candidato o que ele tem que falar para ser eleito. Muitas pesquisas indicaram que, na verdade, o que elegeu o presidente não foi o ódio do PT, ou ódio de quem seja, mas o fato de ele ter dito que ele era contrário ao sistema. As empresas identificaram o que as pessoas queriam ouvir e os candidatos reverberam isso. Justamente, até hoje, o presidente fala muito nisso, insiste nessa tecla. Ele é contra o sistema porque isso funciona. Gera uma identificação. Então, será que nós vamos chegar ao ponto de andar lado a lado com eles ou nós não vamos conseguir? Vai depender exatamente do esforço, porque a China não é que não é possível. A China, que é um país totalitário, ela controla. Ela tem o que ela mesma chama de Great Firewall of China. É o grande firewall, que é a muralha digital da China. E ela controla o cidadão, como você falou. Eles têm o Score System, o Social Credit System, um sistema de crédito social onde você ganha pontos ao fazer coisas aprovadas pelo Estado e você perde pontos ao chegar atrasado e você pode ser bloqueado de andar de metrô a ter o visto. Visto na China, para o chinês, existe um visto de saída. Não é fácil você conseguir um visto de saída. A gente já perdeu um voo na China e tudo bem, a gente perdeu, eles iam botar a gente no próximo voo. Porque a culpa era, inclusive, da empresa. Uma chinesa que perdeu esse voo estava preocupadíssima, porque ela tinha um visto para aquele voo. Ela não sabia se iam deixar ela sair amanhã no próximo voo. Ela tinha um visto específico e ela estava muito preocupada de perder esse avião. Nós estamos encerrando uma hora aqui e o Instagram ele exige que a gente encerre o vídeo e reinicie. Então eu vou encerrar para a gente seguir com essa conversa muito interessante. Um instantinho só, tá, pessoal? Estamos ao vivo de novo, retornando. Vou chamar aqui o Marcos Abreu. Olá! Funcionou. Então, eu estava dizendo, a China tem esse sistema de crédito social, onde ela pontua ações condizentes com a expectativa que o Estado tem do cidadão, do súdito, e ela pune. E isso é muito interessante, mas é muito violento. Quais são as consequências disso? Eu olhei aqui, 17 milhões de voos de pessoas não puderam viajar, mesmo nos voos internos, como uma punição, no ano de 2018. 5 milhões de pessoas não puderam andar de metrô em algum momento, como uma punição. Eu vou pegar o metrô para ir trabalhar? Pode, mas agora eu estou indo pegar o metrô para ir no cinema,
Aí você está com crédito baixo, você não vai. Então, é interessante isso. É interessante ver que funciona, que eles têm capacidade de controle do conteúdo. O Google é acessado de maneira diferente, muito limitado. Em alguns lugares não é acessado. E eles têm as redes sociais deles lá, que são diferentes das nossas. E muito mais completas. A Weibo faz pagamento, você pede comida, junta todos esses serviços, iFood, Facebook, PayPal, num aplicativo único de mensagens e tudo. E nem pensar em fazer uma mensagem criptografada igual um WhatsApp, que isso não vai funcionar nas redes chinesas. Então, é possível o Estado fazer esse controle, mas a gente quer saber se é desejável, porque, em um certo ponto, é importante que o Estado controle as empresas, ou saiba o que as empresas estão fazendo, mas não que eles comandem as empresas, que eles ordenem a empresa como se comportar. Tem que ter a liberdade do cidadão e a liberdade da empresa. Uma coisa é proteger o cidadão do abuso da empresa, outra coisa é controlar todos os setores da economia, né? Ou setores da atividade, quis dizer. Hoje em dia a gente sabe, como a gente já falou aqui, que as empresas usam esses dados para vender, para informação e assim por diante. Tem outro lado dessa super informatização e tudo, que é nas relações de emprego e de trabalho. Nós temos postos de trabalho sendo substituídos por máquinas. Nós estamos falando em inteligência artificial no judiciário para substituir o juiz até, para substituir os advogados. Hoje em dia a gente liga para tudo que é lugar, são tudo máquinas. E afinal de contas, será que uma vida digital demais vai fazer com que o fator humano, que é o que importa, que afinal, quando a gente investe nas pessoas, é que a coisa vai para frente. Por isso que a gente gosta de falar com o humano. Assim. Quando a gente liga para esses 0800 ou entra no chat na internet, a maior alegria que se tem é a hora que a gente fala com o humano. Você acha o que pode ser do nosso futuro, falando um pouco de inteligência artificial? Eles vão pensar por nós. Ontem não, mas esses dias um juiz estava falando até que de repente vai ser até melhor, né? Porque vão errar menos que o juiz. Eu até acho que não. Mas o que tu acha da inteligência artificial, da perda de emprego das pessoas, da perda de identidade humana, né? A gente cada vez lida mais com máquina e deixa tudo para máquina. Será que o que a gente não precisa, como dizia Charlie Chaplin, é de mais do que de máquinas? Nós precisamos de humanidade, de ternura, Será que a gente não está confiando demais nas máquinas? Caiu. Diga. Alô? Tô ouvindo. Alô? Te ouço? Caiu, mas estou ouvindo. Hã? Pare. Eu tive que pedir para baixar, que está dando eco. Diga, meu amigo. Então, são duas perguntas. A inteligência artificial é uma promessa. As pessoas têm uma vontade muito grande de acreditar na eficiência dessa inteligência artificial. As pessoas... Eu, por exemplo, adoro ler romances de ficção científica sobre o assunto. E a inteligência artificial ela tem vários níveis. E ela está muito, muito longe de ser alcançada. Essa proposta da singularidade ser atingida em 2035 ou 2045 me parece uma fantasia. Nós
estamos atingindo nível 1, nível 2 da inteligência artificial. O conceito de inteligência artificial foi dividido em níveis de complexidade de coisas que a inteligência poderia fazer, mas ela tem o conjunto de ter consciência de si mesma, capacidade de pensamento inovador, capacidade de tomar decisões e capacidade de ter interesses. Junto, tudo isso, a gente não consegue. E a ideia também de ter consciência. Existe toda uma discussão se ela precisaria ter essa consciência humana, essa coisa, talvez uma discussão até espiritual, esse debate. É claro, você consegue fazer um algoritmo que tem um objetivo. E esse algoritmo ele vai tentar maximizar esse objetivo, vai tomar decisões, vai ter ideias, vai resolver problemas dentro daquele escopo limitado. Então, fazer uma decisão, essas decisões que não dizem o direito, as decisões que a gente usa muito no direito brasileiro, que são decisões meio burocráticas, onde o caso já foi resolvido desde o início, a pessoa só está indo ali fazer um pedido que ela já sabe a consequência, porque as vias administrativas junto à empresa, junto ao banco, junto ao fornecedor não foram suficientes, você consegue fazer um algoritmo. O SAGE agora lançou um sistema que ele diz que é inteligência artificial, o nosso sistema aqui, judiciário, né, que vende para os advogados, inclusive. E tudo bem, você é uma empresa, você quer pedir a busca e apreensão do veículo, você possui ali nesse veículo o contrato, a notificação e a mora. Sim, sai a decisão pronta. Isso é uma inteligência artificial de nível 1. Ela é incapaz, e parece que por muito tempo ainda vai ser incapaz, de ponderar valores, de gerar um conceito de decisão a partir de vetores axiológicos, toda uma ética e todo um conjunto de valores e princípios e a capacidade de interpretar e ponderar. Isso é aparentemente inviável neste momento. Não que não vamos atingir isso daqui a 50 anos, mas aí seria uma especulação muito forte. Por que a gente adora falar com o ser humano do outro lado da linha? Porque o ser humano é capaz de compreender o que você está pedindo. Aquele formulário, aquele menu informatizado, ele resolve coisas simplórias. Mas, quando resolve, funciona. É mais barato, é mais eficiente. E a parte dessa super maquinização, vamos dizer assim, as pessoas daqui a pouco não vão ter mais empregos? Será que é bom assim? A gente vê notícias no jornal, um robô faz o trabalho de não sei que número de pessoas. Você não precisa mais ir ao banco. Você não precisa mais isso. Você compra na internet. Será que isso não vai acabar tirando muito o emprego das pessoas ou só vai deslocar essas pessoas que hoje estão em empregos mais artesanais, mais tradicionais para outras áreas de informática, alguma coisa assim? Será que o caminho é acreditar nas máquinas ou salvaguardar emprego ou nenhuma ou nem outra coisa? A substituição do trabalho por uma máquina é sempre positivo. Se tem uma máquina que faz o trabalho para você, é que esse trabalho, ele hoje é repetitivo, é mecânico, e você pode substituir, tão é mecânico e tão é repetitivo que você pode substituir por uma máquina. Enquanto o ser humano for o objeto da sociedade, o objeto de interesse da sociedade, a sociedade for antropocêntrica, e enquanto o ser humano for mais capaz, mais criativo do que a máquina, é sempre bom. Uma regra básica de administração é você delegar tudo que for possível de ser delegado para pessoas menos qualificadas ou menos remuneradas. Tudo que você puder delegar,
deixar de tirar aquela pessoa super qualificada, botar uma delegação e aproveitar melhor aquela pessoa é sempre bom. Então, se eu desempregar muita gente e colocar robôs no lugar para fazer o que aquelas pessoas faziam, essas pessoas passaram a ter tempo livre. O enfoque tem que ser antropocêntrico. Essas pessoas vão fazer o que com esse tempo livre? Elas vão aprender, elas vão ter um investimento para se qualificar, para exercer outra função, elas vão ser abandonadas e vão ganhar um salário social, uma renda mínima, uma renda universal, elas vão morrer de fome. A escolha dessas pessoas serem abandonadas e morrerem de fome, ela não depende da automação. Ela depende de uma visão social de valorização dessas pessoas ou não. Você poderia ter uma carga de trabalho menor, em vez de 40 horas por semana, a gente está passando para 50, para 60, mas se está sobrando riqueza, se está sobrando produção, a gente poderia pensar em diminuir essa carga de trabalho. Então, o valor é aquele vetor axiológico que a gente estava falando, um vetor ético, um valor moral, uma regra de entendimento, de escolha que a gente faz. Mas a gente não pode pensar em não automatizar uma atividade maçante, mecânica, repetitiva, para proteger aquela pessoa do desemprego. Aquela pessoa tem que ser protegida da falta de renda, da falta de comida, da falta de alternativa. Mas não para um caminhoneiro, por exemplo. Nos Estados Unidos estão começando os caminhões autônomos, que andam à noite em comboio sem motorista. O UPS já está usando esses caminhões nas rodovias. O caminhoneiro perdeu o emprego, mas ele é melhor que a sociedade tenha um outro emprego para esse caminhoneiro e um transporte mais seguro, e mais barato, e mais eficiente. Economicamente, então, isso aí é algo que se justifica, tá? Acaba gerando Economicamente, mais riqueza. A distribuição dessa riqueza é uma questão diferente da preocupação de como eu vou distribuir essa riqueza. Porque a máquina, ela gera mais riqueza. Ela libera a pessoa para produzir outras coisas. A escassez, ela diminui quando a produção é automatizada. Quando você pode produzir o que você quiser, a quantidade que você quiser. Então a preocupação aqui não é eu vou substituir alguém por um robô. A pessoa que foi substituída, vai acontecer o que com ela? Essa pessoa vai morrer de fome ou vai ter um amparo social ou vai ter uma outra profissão para ela? Isso me remete a uma das últimas perguntas aqui, que seria assim, ó. Nós temos um contingente de pessoas marginalizadas digitalmente, vamos dizer assim. A gente viu agora nesse benefício da Caixa que muitas pessoas não tinham sequer conta em banco. Alô, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, é que está um pouquinho fraco. Tá. E pessoas que não têm acesso ao mundo digital, né? Nós precisamos, de fato, inserir. Aqui hoje no Judiciário nós temos um problema de fazer audiências de instrução, por exemplo, por meio de vídeo, porque a parte, muitas vezes, não tem um conhecimento básico para baixar um aplicativo como o Google Meet, por exemplo, que você vai ter que baixar no celular, ou, às vezes, um WhatsApp, que você tem que ligar. Ao mundo digital, né? Alô? Alô? Então, você me escuta? Como? Sim, escuto. Como que nós vamos fazer num mundo digital com pessoas que não fazem parte desse mundo? Isto é, a digitalização ou a hiperdigitalização pode ser mais um fator de exclusão social? E como que nós vamos trabalhar com isso? A gente vai ter que incluir as pessoas no mundo digital automaticamente, como foi o telefone, como foi o celular. O celular trouxe o telefone para a mão das pessoas que não tinham uma linha fixa.
Está sendo cada vez mais comum os estados incluírem como direitos sociais o acesso à internet, o acesso à conexão. Esse acesso à conexão já na Estônia e depois em alguns outros países seguiram. E mecanismos públicos de acesso em parques, em zonas, hotspots públicos, em bibliotecas, no trabalho. Cada vez mais nós temos uma rede de fornecimento do serviço. Mas assim como o esgoto, a água, o transporte, a segurança, às vezes alguns países não investem e não fornecem os serviços necessários à integração daquela população ao século XXI. Basicamente, a gente tem muita gente ainda fora, mas vai chegar lá, não tem como. Existe projetos, existem interesses muito grandes em colocar todo mundo online, nem que seja para coletar os dados dessas pessoas. O Elon Musk, por exemplo, não é o único, mas é o mais adiantado. Tem uma rede de satélites que em 2, 3 anos vai garantir um acesso global à internet diretamente via o satélite dele. Isso vai ser interessantíssimo. Como é que a China, por exemplo, vai evitar que que essa internet alcance o cidadão chinês? Eu não tenho ideia. Mas vai conseguir, porque a Tesla fabrica carro lá na China e ela vai forçar ele a fazer alguma coisa. Penúltima indagação. Olha só. Trazendo um pouco para o penal, mas muito da vida e muito da pandemia. Em direito penal se diz que um dia nós vamos chegar em algo que substitua a pena de prisão, porque ela não adianta, ela não diminui os índices de criminalidade, isso aí há muitos estudos sobre isso, ela acaba estigmatizando, ela pega só parte da população, enfim, ela tem uma série de problemas que a gente já sabe muito bem quais são. E há uma linha de pensamento chamada de abolicionismo, né, que diz que a pena de prisão hoje ainda não tem como se extinguir, mas que no futuro isso deve ser um pensamento pelo menos de utopia, isto é, que a gente alcance um dia no qual nós não precisaríamos mais prender parte da comunidade, mas haveria, eu acredito que haveria, de uma forma ou de outra, outros meios de controle. A gente falou da China, que controla o cidadão, que ele coloca o pé para fora de casa e se a polícia achar que tem que prender, já vai lá e prende ele. Hoje a gente tem o uso de tornozeleira, que às vezes não funciona muito bem, porque a tecnologia ainda é inicial. Hoje eu até li uma matéria num jornal local aqui que se falava que há alguns erros. Mas tem muito que melhorar. Mas ainda assim pode ser alguma coisa mais útil do que simplesmente prender quem não precisa necessariamente estar preso. Mas o que eu queria te dizer é assim, surgiu finalmente uma forma de prender as pessoas, aspas, sem a pena de prisão, isto é, vai chegar uma hora que não vai precisar mais prender na cadeia, você vai dar uma ordem assim, olha, fulano, você vai poder andar simplesmente da casa que você está ao tal local e vai ter um software, alguma coisa que leia o que ele está olhando, e se ele for fazer um crime, ele pode sofrer uma descarga elétrica, alguma coisa ali. Eu sei que parece meio distante da realidade, mas tudo que parece distante, amanhã, depois já é real. E será que finalmente a gente chegou na possibilidade de substituir a pena de prisão por um controle que pode até ser pior, mas um controle digital das pessoas? O que você acha disso aí? Então, a China comunista, ela já, pela própria natureza do regime tecnocrático, burocrático, autoritário, estou vendo aqui a pergunta do Wilson, HHSG, né? Ela já exerce esse controle.
ela já substitui o controle penal, porque é muito amplo, era muito amplo o controle penal na China, por um controle burocrático nesse sistema de ponto. Talvez levar um choque nunca vai acontecer, porque não é preciso. Você consegue reprimir a pessoa, proibindo ela de ter acesso a vários serviços, de maneira que já incomode muito e já a obrigue a ter um comportamento padronizado, ao comportamento amoldado às ordens que ela recebeu. Então, sim, é perfeitamente factível você ter uma tornozeleira eletrônica high-tech, super anabolizada, que movimente, que acompanhe todos os seus movimentos. O motorista, o Uber, desenvolveu uma técnica que depois foi abandonada porque violava essas diretrizes das legislações ocidentais. Quando o motorista de Uber instalava outro aplicativo no mesmo celular, e o outro aplicativo, a concorrente, o Lyft, por exemplo, dava uma vibradinha, o sensor do telefone informava ao Uber que deu aquela vibradinha no aparelho, porque o aparelho é o mesmo. Aí depois ele saía andando e fazia um roteiro que não foi o roteiro que o Uber mandou ele fazer, porque o Uber não vendeu nenhum passageiro para ele. Aí o Uber identificava que aquele motorista trabalhava também para a concorrência e começava a diminuir e a punir esse motorista com menos corridas. Essa estratégia foi abandonada logo em seguida, assim que passou pela direção da Uber, que não aprovaram isso. Mas é possível fazer. Então você poderia monitorar, na violência doméstica já se tenta fazer isso, não chegar a tal distância da pessoa. A tornozeleira já, onde ela é mais precisa, ela já avisa a vítima da proximidade do agressor. No Brasil, não sei se já tem, mas essa ideia já foi implementada. E milhões, ou pelo menos centenas, de novas formas de incentivo e punição, que é o que é feito hoje na China comunista. Aí ele pergunta aqui se é um erro ou um eufemismo. As duas coisas. Não diferenciar a China do Ocidente é um erro, porque é diferente. É um diferente porque eles fizeram uma escolha de controle. E a gente fez outra escolha. Então existe uma diferença constitucional mesmo, nos valores que a gente protege. Como você começou a palestra, eles são mais coletivistas. Eles cedem maior parcela da liberdade em prol de maior controle e segurança. Agora, é melhor ou é pior? O encarceramento é muito ruim. Então, é caro, é complicado, é desumano. Mas nós podemos construir cadeias. Podemos, mas não serão construídas tão cedo, porque elas são muito caras e os políticos sempre irão preferir gastar com saúde e educação do que melhorar as condições das beneficiárias. Então, obrigar a pessoa a fazer... Diga. Eu tenho lido que é possível que as pessoas, mesmo no Ocidente agora, venham a consentir um controle maior. Nos momentos de emergência, ao longo da história, a gente viu isso, sempre quando há perigos, sobretudo depois do fim do comunismo, que você não tem um inimigo, né? Você tem que inventar um inimigo. O Estado vive muito disso, porque ele se legitima quando ele tem alguém a quem iniciar e manter uma espécie de combate. Então, se você tiver um vírus de inimigo, você tiver o 11 de setembro, você tiver as pessoas dos terroristas, você tiver a figura do traficante aqui, assim, você legitima uma série de medidas para reforçar o próprio Estado. Então eu tenho lido que talvez o consentimento que hoje existe na Ásia para aumentar essa espécie de controle, que já tem mais lá e menos aqui, aqui provavelmente vai aumentar, porque as pessoas vão dar prioridade para
segurança delas, porque, afinal de contas, o vizinho pode ser portador do vírus ou outro inimigo que você possa pensar. Então, você acha que com essa... Tem até aquele autor, o Timothy Snyder, ele fala naquele livro Black Earth, ele fala que nesses momentos de emergência são os momentos em que o Estado se torna mais invasivo, e porque se legitima com isso. E tanto é verdade que nós estamos aceitando toques de recolher, nós estamos aceitando uma série de medidas que seriam impensáveis no ano passado. Você acha que nós vamos ser mais compreensivos com isso? Isto é, nós vamos admitir mais isso? E a última pergunta para encerrar. Qual é a diferença, se é que existe diferença, entre utopia e distopia? Primeira pergunta. Então, é claro, no momento de crise, a gente cede maior parcela da liberdade em busca de maior segurança, e quando a crise passa, a gente não recupera essa liberdade, porque quem conseguiu os controles sobre a sociedade não vai abrir mão desses controles. Então, os direitos fundamentais, como dizia Rui Barbosa naquelas cartas inglesas, eles são uma proteção para os tempos difíceis. A Constituição protege os direitos civis, os direitos fundamentais, no momento de crise. É justamente no momento de crise onde a gente vê a força de uma Constituição. Ele estava contando isso desde Inglaterra, chama Cartas Inglesas, as coleções, esses escritos, e que é muito fácil você defender as garantias quando elas não são necessárias. E elas são necessárias, mais necessárias, justamente quando postas em xeque. É evidente que depois dessa crise nós teremos menos garantias do que tínhamos antes, porque a gente se acostuma, é o novo normal. A gente normaliza essa invasão de privacidade. O controle na Ásia é institucional, é feito, é aceito, e a gente pode caminhar. A China comunista, ela tem um inimigo constante, já foi a Rússia, agora parece que escolheram os Estados Unidos. O Japão é um modelo. No livro 1984, o autor mora num continente que é a Oceania, que é um outro lugar, que engloba Londres, e ele está sempre em guerra com a Estásia ou com a Eurásia, e sempre esteve em guerra com a Eurásia. Aí quando ele muda para a Estásia, eles mudam o passado, e ele passa a sempre estar em guerra com a... E, na verdade, parece que não há guerra nenhuma, que é tudo invenção, que é tudo uma guerra artificial, que os três estados existem numa aliança e mantém a população sempre nesse frenesi político de ter um inimigo. A Argentina, em 84, resolveu invadir aquelas Malvinas, uma ilha bem pequenininha, para criar uma comoção nacional e perpetuar a junta militar no poder. Interesse nenhum a Argentina tinha em comprar uma briga com o Reino Unido. Ela fez aquilo com uma jogada política, achando que se colocasse a nação em guerra, iria criar um inimigo e assegurar uma permanência no poder mais duradoura. Então, é isso. É importante ter um inimigo para você controlar melhor a população, para a população acusar qualquer dissidente, de subversão. O regime totalitário é a receita básica do totalitarismo. Eu tenho medo se esses mecanismos tecnológicos substitutivos, alternativos à prisão, não acabem oferecendo um risco à sociedade ainda maior de comprometimento, não só da liberdade individual, mas como a gente vê nesses romances, Admirável Mundo Novo, 1984, no filme Inception, ou a gente vê agora, hoje, ao vivo, na realidade das redes sociais, principalmente no Twitter, as pessoas se comportando de maneira completamente controlada
como se fossem marionetes. O inimigo é esse aqui é nosso amigo, aí o nosso amigo de agora é inimigo, aí ele vira inimigo desde sempre. As pessoas têm uma opinião que elas são direcionadas por uma campanha. Então, quem era amigo vira inimigo, quem era inimigo vira amigo, e os seguidores, que são chamados seguidores justamente porque seguem e perdem aí a sua individualidade. E a utopia? Eu acho que existe sim uma diferença grande entre os conceitos. Não basta dizer que a utopia é o futuro com a minha ideologia e a distopia é o futuro com a sua ideologia. A utopia é um futuro bom porque concorda comigo e a distopia é um futuro ruim porque é o que discorda de mim. Não é assim. A utopia é um termo cunhado, aí, fortalecido pelo livro do Thomas More, A Utopia, onde ele prevê um mundo, um futuro onde as pessoas têm mais tempo, têm maior abundância, têm maior espiritualidade, maior compreensão, maior interação, artes, uma vida mais completa com valores morais e éticos. Você falou no início da filosofia grega, a busca da verdade grega partia da compreensão do belo, do bom e do justo, que seriam valores perceptíveis. O ser humano teria essa capacidade de diferenciar, na presença do belo, do bom e do justo, o que é melhor do que é pior. Seria uma capacidade de compreender ali e, através dessa compreensão do que é justo, do que é belo, do que é bom, a busca pela verdade, essa sim tão difícil. Já a distopia é o contrário, é um universo, é um futuro, é uma possibilidade que deve ser combatido porque é ruim para todos. Uma distopia de um Estado totalitário, onde as pessoas não pensam por si, onde não há diversidade, onde não há respeito, onde há exclusão. Nós tivemos vários modelos de distopia, tanto à esquerda quanto à direita, e todas elas se parecem nesse sentido da busca pelo totalitarismo. Começo da semana agora, um ex-presidente da OAB aqui do estado, o Cláudio Honor, o filho do Cláudio Honor, do desembargador, ele publicou no Facebook um texto falando que a esquerda e a direita hoje são termos um pouco obsoletos, que o que seria mais interessante seria a gente prestar atenção no totalitarismo, onde há mais liberdade e onde há menos liberdade. Eu achei muito interessante isso, porque é verdade, nós tivemos aqui um regime militar muito parecido com os regimes totalitários socialistas. Nós tivemos aqui empresas estatais, tudo estatizado, censura, controle de movimento, exatamente como na Alemanha Oriental. Várias diferenças, claro, mas em comum esse controle pelo Estado, esse totalitarismo, essa imposição. Então, enquanto que as nações que têm uma democracia constitucional forte, elas garantem os direitos civis, garantem a diversidade, evitam a exclusão. Você pode ter seu estilo de vida contrário ao meu, isso é respeitado. E esse respeito, essa luta pelos direitos civis, na prática, floresceu mais nos países onde há um liberalismo. E o liberalismo econômico anda junto com o liberalismo dos costumes e anda junto com o liberalismo da democracia, de você garantir às pessoas esses direitos fundamentais. Então, eu associo a distopia a esse totalitarismo. Pode ser um totalitarismo corporativo, de empresas que não concorrem entre si, cartelizadas, que não cumprem seus contratos, e pode ser um totalitarismo estatal. Mas é isso. Tem uma pergunta do André Bezerra, meu amigo. Ele diz que o totalitarismo e a democracia, eles podem ser tanto de esquerda como de direita, né? E agora ele está fazendo uma outra. Paulo Guedes é um liberal econômico.
é um democrata? O que você acha? Então, essa visão... o Paulo Guedes é um democrata. O ministro da Fazenda, ele é um liberal econômico naquela visão da economia liberal da década de 60 em Chicago. E realmente a economia avançou muito, mesmo em Chicago, mesmo em Illinois, e ele prega sim aquela democracia, mas ele não avança, ele não é um intelectual das áreas das ciências sociais. Ele não desenvolve, ele não arquiteta uma construção acerca de valores, de moral, do ordenamento jurídico, da ciência política, da democracia. Então é difícil de responder. Ele parece um democrata econômico, no liberalismo, naquela visão liberalista que quer economizar e tirar a economia do Brasil, que ela vai andando sozinha. Mas essa ideia de participação popular e como participar, como organizar, eu não saberia dizer, porque eu acho que não é bem a área que ele apresenta. Você não acha que nos momentos de crise, né, a socialização dos prejuízos, como a gente está tendo agora, em 2008 também, assim, ou no New Deal, ou depois no Plano Marshall, sempre quando há problemas, o Estado ele entra, isto é, o lucro é privatizado, mas o prejuízo acaba sendo socializado. Você não acha que liberalismo de verdade nunca existiu? Às vezes eu acho que nunca existiu, porque se existisse, deveriam deixar ou ter deixado, por exemplo, as empresas de 2008 quebrarem, né? Mas o Estado acabou intervindo, como vai intervir de novo agora. Então, será que num país desigual como o nosso, dá para ser liberal naquele sentido mais clássico? O que você acha sobre isso, Marcos? O New Deal e o Plano Marshall, eles eram propostas nitidamente keynesianas de incentivar o consumo, de distribuir renda para o consumidor e para a população e acelerar e gerar a economia, numa ideia de um momento de crise, como foi a crise de 29, foi a Segunda Guerra, você não paralisar, não gerar uma recessão. Então, a teoria econômica subjacente a esses cheques que o Trump está dando à população, $600, $1.200, ou R$600 que nós não estamos conseguindo distribuir via Caixa Econômica, é que o consumidor tenha uma certeza de consumir, tenha a capacidade de ter um dinheiro na mão e prometer aos agentes econômicos que eles possam produzir, porque terá quem consumir. A França, por exemplo, fez um discurso recente que o imenso corpo de servidores públicos com renda garantida vai garantir que a França continue com níveis altos de consumo. Então, o empresário francês pode pensar em produzir, porque vai ter quem consumir. O problema é quando você tem um ciclo negativo, um ciclo onde você não compra porque não sabe do futuro, essa incerteza faz você guardar o seu dinheiro e a empresa não produz porque sabe que ninguém vai comprar, demite e você acaba perdendo o emprego porque você não comprou. Então isso é uma coisa que o New Deal e o Plano Marshall atacaram com essa linha de raciocínio. Se funciona ou não, é toda uma polêmica. Já o que a gente viu em 2008 e agora, o too big to fail, que a empresa é grande demais para a gente deixar que quebre, isso merece todas as críticas. Isso aí, para o liberal econômico e mesmo para o keynesiano, para o estatista, para quem defende uma intervenção, é errado. O presidente do Bank of America, em 2008, falou que isso era errado, que ele fez investimentos conservadores e, assim como o país, o Brasil, o Bank of America quase não sofreu efeitos da crise de 2008. E recebeu as ondas sistêmicas da quebra,
mas as aplicações, os fundos gerenciados por ele eram mais sérios, eram menos alavancados com a crise imobiliária. E ele achava errado a concorrência receber esse ajuste, essa ajuda com o dinheiro público. Agora nós temos as empresas aéreas, por exemplo. Qualquer um saberia, como agora o governo da Sicília está fazendo, está incentivando o consumo do turismo na Sicília após a pandemia. Parte dos gastos serão patrocinados pelo Estado. Mas ele não vai dar dinheiro para o dono do hotel. Ele vai dar dinheiro para o consumidor gastar no hotel. Ele vai pagar parte da despesa. Então, se você der um dinheiro para alguém comprar uma passagem aérea, a pessoa escolhe qual empresa vai comprar. Agora, o que a gente só no Brasil escolheu foi que a empresa aérea, só no Brasil não, alguns outros países, mas não é o normal. A empresa aérea não vai devolver o dinheiro, por exemplo. O consumidor que teve o azar de comprar um bilhete da TAM vai receber um crédito. A TAM é uma empresa chilena cujas ações são negociadas na Bolsa de Nova York. Quem comprou da Gol, não. A Gol devolveu o dinheiro. Eu tenho a passagem da Gol, a Gol foi lá e me devolveu o dinheiro. A Gol tem ações no Brasil. Os Estados Unidos, o Departamento de Defesa do Consumidor, diz que as empresas têm que devolver. Não importa se a empresa vai quebrar. Já quebrou a empresa aérea. A Panam quebrou. Os aviões estão ali. Os pilotos estão ali. Se a empresa quebra, aquele patrimônio todo é adquirido e outra empresa vai tocar. Quem vai quebrar é o investidor que botou dinheiro na empresa. Então, nós estamos aqui com uma medida de salvar o investimento de alguém e não a atividade da empresa aérea. O investimento é de risco. É diferente. Então, nós temos uma empresa brasileira que devolve o dinheiro, uma empresa chilena negociada na Bolsa nos Estados Unidos, cujos investimentos serão protegidos por um incentivo fiscal e do passageiro que vai ficar sem o dinheiro. A Europa também, a União Europeia, diz que eles têm 7 dias para devolver o dinheiro dos voos que não decolam. Então, se você mora nos Estados Unidos... Não, aqui você vai em 12 vezes sem juros. Vai tentar comprar uma passagem em 12 vezes sem juros. Vem cá. Aqui no Brasil, hoje em dia, parece que há uma certa encruzilhada. Há um grupo no governo, mais dos militares. Eu estou abusando desse lado aí de economista, além de juiz, porque eu acho que é uma área que nos interessa, né? Porque todo mundo vai sofrer com isso, principalmente os mais humildes que já estão sem emprego, muitas pessoas, quem é Uber, quem é isso, quem é aquilo, já está faltando comida para as pessoas. Mas assim, parece que há uma espécie de divergência dentro do governo. Nós temos uma equipe dos militares ali, que tem uma visão mais desenvolvimentista, que acha que tem que gastar, que tem que fazer obra pública, que tem que fazer o dinheiro circular. E tem aquela escola do Guedes ali, que é bem, eu acho, como tu falou, a escola de Chicago lá, né? Que vem com aquela coisa de não gastar e de toda aquela cartilha, né? Se você estivesse no banco do Paulo Guedes agora, você iria mais pelo lado dos militares ou mais pelo lado do Paulo Guedes e do mercado? Eu acho que o mercado parece, pelo menos os rentistas de bolsa e tudo, parece que estão mais pelo lado do Paulo Guedes do que pelo lado desenvolvimentista, né? Os militares, historicamente, sempre acreditaram numa participação maior do Estado na economia, fomentando a economia. O que você faria se você estivesse no lugar do Paulo Guedes para salvar o Brasil dessa série de problemas econômicos que nós vamos enfrentar? Então, esses problemas econômicos, eles não são tão misteriosos assim. A gente teve uma inflação muito grande e já se sabia que para combater a inflação é não imprimir moeda. O problema é mais político. Grupos dentro do país, né? Grupos no setor privado e os seus representantes no parlamento e na máquina pública
vivem de gastar dinheiro público. Então, não só a corrupção, mas todo um maquinário, todo um aparato de gestão de atividades que dependem do Estado. E a eficiência dessa visão de que a empresa estatal vai ser eficiente depende muito da gestão. Se ela é focada na pessoa que está querendo vender alguma coisa para o governo ou no planejamento pelo governo e na capacidade dessa autoridade dentro do governo fazer projetos úteis. Nós tivemos uma série de projetos milionários, multimilionários, nos últimos governos e também nos governos militares, que não deram tanto resultado assim. Ferrovias que não chegaram em lugar nenhum, rodovias passando por estados que saem de lugar nenhum, chegam em lugar nenhum. Isso foi interessante para quem? Então, eu acho que é mais um problema de ciências sociais e ciência política, de você responsabilizar por malversação de recursos, valorizar o corpo técnico, que é super qualificado das carreiras dentro dos ministérios, deixar o IBAMA com o IBAMA, deixar o IAGRO com o IAGRO, deixar o transporte com o corpo técnico dos transportes, desembarcar do governo essa força política que quer controlar o gasto de dinheiro conforme interesses de cada um. E a teoria econômica para esse desenvolvimento básico ela já é meio que homogênea. O Guedes tem razão, tem que segurar, e o investimento também tem que acontecer. Tanto que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Suécia, países ultraliberais, estão assegurando gastos mínimos, gastos universais para as pessoas e movimentando a máquina pública para fazer obras e para fazer projetos e para gerar infraestrutura para aquecer a economia. Você tirar a economia da crise com esses projetos funciona, tanto que todos os países estão fazendo e planejando em continuar a fazer, mas dali para frente é iniciativa privada mesmo. O problema do Brasil não é econômico. O problema do Brasil é político. É de confiança e de você. É isso. Era aí que eu queria chegar. Última pergunta para encerrar esse belo papo. É porque 2 horas já é. Não, mas está fluindo assim muito bem. A gente sabe que o Brasil depende de investimento estrangeiro. Aqui a liquidez é pequena, existe dinheiro privado, o Estado tem muito pouco e basicamente a gente virou refém do dinheiro que vem de fora. Se você fosse um milionário americano, você investiria no Brasil do jeito que está? Ou investiria em outro lugar? Bom, vamos responder essa pergunta. Essa pergunta é interessante e eu vou responder o seguinte. Existe toda uma teoria dos jogos aplicada à economia e aplicada ao direito. Então, a pessoa da área do direito que estiver escutando, eu gosto sempre de dizer, procura no Google qual é o artigo jurídico mais citado. Qual é o artigo mais citado na área jurídica? E vai ser um artigo do Ronald Coase, que é um economista, prêmio Nobel de Economia. É um artigo do economista, é o artigo mais citado nesses catálogos de citação acadêmicos. Ele é o recorde de citações na área jurídica. A partir da teoria dos jogos, desenvolvida tem um ramo da matemática aplicado à economia, e agora a nossa economia comportamental, que é um ramo, que é uma novidade, com muitos prêmios Nobel de 2002 para cá, a gente chegou a essa busca do desenvolvimento da economia pela compreensão do comportamento das pessoas. E as pessoas, para investir, mais do que um excelente ministro da Fazenda, um excelente número, que nós temos bons números, inclusive, de economia, de infraestrutura, comparado com outros países em desenvolvimento, o que mais faz diferença é a segurança
jurídica. É a previsibilidade do cumprimento do contrato. É a previsibilidade do retorno do seu investimento. Não que o investimento vai dar certo, mas que as regras que você usou para imaginar o seu investimento, elas continuarão em vigor. Essa previsibilidade do ordenamento jurídico. Naquele livro Sapiens, do Yuval Harari, que foi modinha há 2 anos atrás, um livro muito bom, ele narra que a Espanha, com toda a colônia, toda a extração de prata, com todas as companhias de investimento em vir aqui e extrair ouro e prata das Américas, ela foi rapidamente ultrapassada pela Holanda, porque o investidor, por exemplo, ele dá o exemplo do investidor italiano, que leva o dinheiro para a Espanha, dá um problema, ele não recebe, ele procura o judiciário espanhol e o sistema lá é vinculado ao rei. E às vezes você não recebe o seu contrato. E ele descobriu que na Holanda o judiciário era independente. E se você investisse e o cara não quisesse dar a sua parte, pagar o seu seguro, devolver o seu investimento, o cara era confiscado e o contrato era honrado, porque o juiz lá tinha mandato e independência. A Holanda, aquele paísinho sem colônia, inicialmente, nem ele era colônia da Espanha, ao se tornar independente da Espanha e ao criar um sistema jurídico com previsibilidade, virou o país mais rico da Europa, ultrapassando a Espanha e levando os investimentos, inclusive espanhóis, para a Holanda. Então, o que atraiu o investimento há 400 anos e o que atrai investimento hoje é a segurança no ordenamento e não nos números. Espera aí. Em Hong Kong, você pode imaginar por que acontece essa coisa em Hong Kong? Por que o exército não vai lá e invade Hong Kong? Por que estão dando esse trabalho todo em Hong Kong? Qual é a importância de Hong Kong se a China tem a bolsa em Xangai? Por que o Alibaba, quando ele foi fazer uma IPO, foi vender as ações do Alibaba, ele foi na bolsa de Hong Kong? Por que a empresa aérea vai lá na bolsa de Hong Kong? Por que você fecha um contrato em Hong Kong e não em Pequim? Porque Hong Kong, a jurisdição ainda é a common law inglesa, até 2044. Então, de 2044 a 48, eles vão fazer uma transição. O contrato ele vai ser julgado de uma maneira previsível. E você bota o dinheiro no negócio chinês, mas o contrato submetido ao ordenamento em Hong Kong. Mas tu não acha que além de previsibilidade jurídica, uma previsibilidade e uma estabilidade política, monetária, de governo, não dá segurança? Porque, veja bem, você faz algum investimento aqui no país com $1 valendo A, daqui a 3 meses ele vale B, de acordo com a declaração que o presidente dá na televisão, e assim por diante. Será que não seria melhor uma previsibilidade jurídica aliada a uma previsibilidade governamental, a um sistema de tributos minimamente racional, que também gera estabilidade, enfim, um pacto federativo um pouco mais racional? Às vezes eu tenho dúvidas se do jeito que está, a gente está perdendo. Eu acho, sinceramente, que o presidente da República perdeu um momento de unir a população em torno dele, né? Um momento de crise como essa, e acabou gerando mais instabilidade. A gente vive com mais briga no Brasil hoje do que vivia antes da pandemia. Então, a instabilidade geral que a gente vive não causa problemas de saúde, problemas para as pessoas, problemas de emprego, de dólar, de informalização das relações de trabalho? Será que não seria melhor um governo que a gente pelo menos conseguisse prever de um dia para o outro o que vai haver? Porque hoje a gente não consegue
prevê. Como tu disseste antes, a gente nem sabe quem é o amigo e quem é o inimigo. Hoje eles estão brigando, um ministro que saiu de lá, e estão xingando e ameaçando de morte a esposa do ministro. Enfim, segurança jurídica basta? Ou será que vindo num pacote assim, de segurança, de racionalidade, de humanidade, de empatia, de preocupação com os outros, de senso de comunidade de um presidente da República e de um governo, não estou falando só dele, mas de uma série de pessoas se preocupar mais com o grupo das pessoas do que com os seus? E será que a gente não está precisando de cooperação, já que tu falou do livro do Sapiens? O que nos trouxe aqui como seres humanos foi a capacidade de cooperar. Será que não precisa isso no Brasil? Estabilidade, cooperação, união, racionalidade, para a gente crescer, para encerrar essa discussão? O que você acha? Não, é encerrado, é claro que precisa. Mas a segurança jurídica só vem nesse pacote mesmo. A segurança jurídica, o ordenamento jurídico, ele só existe na medida em que a população, o Estado, o conjunto de forças da sociedade legitimem um ordenamento e o império do direito, a rule of law. Nós não temos segurança jurídica suficiente, em grande parte, por essa tormenta econômica e social e de grupos que não querem cumprir o contrato social. Cada um quer levar uma vantagem, quer mudar a regra pela sua conveniência, e essa alteração de regras políticas, de posturas, de programas, não só programa de governo, mas o próprio programa da sociedade, o contrato de uma empresa, a proposta de trabalho, tudo isso que é prometido e não é cumprido, em todo esse sistema leva a essa insegurança a insegurança jurídica é reflexo da população que não promove, não valoriza, não compreende a importância da segurança política, econômica, contratual. Seria bom que conseguíssemos motivar e compreender isso, mas é um processo civilizatório e é uma marcha que a gente tem que seguir e tentar fazer esse caminho. Tá. Estamos no final das 2 horas e o sistema vai nos bloquear. Eu queria te agradecer imensamente por um papo muito leve, muito inteligente, muito legal, muito esclarecedor. Foi um prazer imenso e espero que nos reunamos outras vezes, porque foi muito legal mesmo. Muito obrigado, Marcos, tá? E você tem 25 segundos para suas anotações finais. 20 segundos agora. Gostaria de agradecer a todos os que ficaram até agora, são mais de 40 pessoas, e isso realmente é muito longa essa live, de maneira que eu agradeço penhoradamente a presença e a atenção de todos, e principalmente o convite do Caster Franco, e pela iniciativa